Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. E eu estou gravando esse podcast dia 18 de janeiro, 18 de januário, mas provavelmente eu vou postar ele depois do dia 25, 26, porque eu estou fazendo assim, o podcast que eu postei, o último que eu postei ele na noite hoje que eu estou gravando, dia 18, vou ter que ver de novo, porque a minha memória tá, uma beleza. E esse aqui eu vou postar provavelmente na semana seguinte. Eu até gosto de fazer assim, porque, não sei, parece que dá uma liberdade maior em você falar as coisas. Tipo, você fica pensando, não, mas já tem, se não render esse programa e eu resolver excluir porque ficou muito ruim, tem um já no forno e eu sei que aquele lá eu vou postar. Na verdade não sei porque que eu tenho isso, porque às vezes eu fico meses sem gravar e taco o foda-se. Mas eu vou ver se eu crio o hábito de gravar pelo menos um por semana. Por exemplo, hoje eu tava com... Hoje tá certo que eu resolvi gravar no final da noite, então fica foda que você acorda, você tá cheio de energia, e você vai gastando essa energia, né? Aí vai chegando a noite e você vai, a energia ela vai embora. Mas tem noites que eu tenho um surto de criatividade, e aí eu penso, eu preciso dormir, porque eu preciso trabalhar amanhã cedo. E aí hoje, como é final de semana, aí a criatividade simplesmente some. É uma coisa maravilhosa como o cérebro funciona. Mas sei lá, como eu tô com a criatividade meio assim, me veio assim, do nada, poucos segundos antes de gravar, eu tava pensando no Thiago Carvalho, que vai ter um filho, né? E aí eu pensei, cara, eu não sou tão mais jovem que ele. Eu vou fazer 28 anos, e ele tem o quê? 31. Eu realmente não sou tão mais jovem que ele. E o cara vai ter um filho, e é engraçado você olhar as pessoas que vão ter filho, e você pensa, nossa, talvez meio cedo para ele ter um filho, mas não é cedo, ele tem 31 anos, é a idade certa para ter um filho. E aí, tipo, eu tava olhando uns conhecidos meus, conhecido, bem conhecido, assim, não é amigo próximo, é conhecido, né? E daí eles formaram casal e tiveram filho, tipo, aos 24, 25 anos. Aí eu me pego pensando, cara, essas pessoas estão tendo filho cedo, né? Aí eu parei pra pensar bem e eu vi que, na verdade, eles não estão tendo filho cedo. Teve um conhecido meu, que inclusive ele era ex de uma prima minha, né? E o cara era só um ano mais novo que eu. Aí o cara virou pai aos 25. Eu pensei, nossa, virou pai cedo, né? Mas eu parei pra pensar e eu vi, não, na verdade ele não virou pai cedo. É meio que a idade certa mesmo para virar pai. Se você for ver bem, as gerações, a transição de gerações é feita de 25 em 25 anos, é mais ou menos a média, né, que eles falam, para acontecer a troca de uma geração para outra, né? Então, por exemplo, você tem lá a geração boomer, sei lá, dos anos 60 a 70, dos anos 60 a 85, aí a geração X dos anos, sei lá, 85 até 2005, enfim, alguma coisa assim. Demora 25 anos para ter uma transição completa de geração, porque em tese é a média que as pessoas começam a ter filhos, né? Então eu comecei a pensar, não, eles não, sabe, parecia que eu estava olhando um casal de adolescentes tendo filhos, mas na verdade são adultos plenos colocando alguém no mundo. E aí eu pensei, eu acho que eu que estou tomando um caminho, sei lá, um caminho solitário. Porque tem essa, né? A não ação também é uma ação, né? Eu me senti muito budista falando isso agora. Mas a não ação também é uma ação. Você omitir certas ações, de certa forma, é uma ação também, né? Então, se os anos vão passando e você sei lá, não se relaciona, não casa, não tem filho com ninguém, isso também vai gerar consequências, né? Você não fez essas coisas, então daqui 20 anos, se você continuar nessa toada, você vai virar uma pessoa que tem seus 40 e seus 50 anos e você não tem filhos, né? E daí como você vai lidar com isso? Você vai precisar lidar com isso. Como você vai lidar? Eu não sei. Mas você vai precisar lidar com isso porque é o que vai acontecer para quem não tem filhos, né? E eu fiquei pensando, cara, eu sou um forte candidato a ser essa pessoa, porque ter filhos nunca foi uma grande vocação, uma grande vontade para mim.
Tipo, eu nunca tive um sonho de ter filhos, tipo, eu comecei a pensar nisso, assim, com 26 anos eu comecei a pensar nisso de uma forma um pouco mais séria. Porque antes disso eu nunca pensei em ter filho, quando acontecia algum susto, eu tava sempre naquela de tomara que não, tomara que não, tomara que não seja, tomara que não seja, entendeu? Tomara que não seja filho, você sabe aquele susto que você dá, porque você é jovem, você é responsável, aí você come alguém no pelo, daí você fica, não, tomara que não, tomara que não. Então, todas as vezes que eu, entre aspas, tive a oportunidade de ser pai, eu não estava querendo. E só agora que eu estou vendo um monte de gente, até mais nova que eu, literalmente formando uma família, eu comecei a pensar um pouco nisso. Mas não comecei a pensar muito não, porque eu ainda não mudei muito a minha visão, assim. Eu não quero ser aquela pessoa que, sei lá, chega aos 40 e é ressentida porque não tem filho, mas eu acho que isso acontece quando a pessoa, ela quer ter muito filho e não consegue, eu acho, né? Porque eu vejo algumas pessoas mais velhas que na juventude não demonstravam o menor interesse em ter filho, e daí, bateu nos 30, a pessoa se frustra por não ter filho. Um exemplo, por exemplo, é o Ryan Santos. O cara nunca falou em ter filho, o cara nunca falou em formar família, e do nada o cara me brota com uma filha. Assim, o cara vivia falando, não se case, você tem que ganhar dinheiro e não sei o que. O cara nunca falava em pôr filho no mundo. Aí o cara pôs uma filha no mundo e agora o cara fala não, porque... É muito engraçado, assim, o cara ele tinha um discurso de não se case, não tenha filhos antes dos 30, e aí depois uma filha do mundo, e o discurso dele foi para homens sem filhos depois dos 40, sei lá, tem problema, alguma coisa assim. Ou seja, dos 30 aos 40 você tem que dar um jeito de pôr filho no mundo. Antes dos 30 não, entendeu? Antes dos 30 é absolutamente errado você pôr filho no mundo, e depois dos 40, se você não tem filho, você é problemático. Eu fiquei, caralho, mas que porra, então meus 30 anos vão ser realmente uma pica, porque eu vou ter que achar uma forma de pôr um filho no mundo, é isso? E, enfim, ele é um dos exemplos, só que ele conseguiu, até porque o cara é rico, quando você é rico você consegue quase tudo que você quer, né? Então ele conseguiu pôr uma filha no mundo, e não se casou com a mulher, pelo menos ele foi congruente no discurso dele, né? Ele vivia falando que casar não é negócio, de fato ele não se casou, mas, sei lá, para mim ele é semi-casado, porque ele pôs lá a filha e daí tem a mãe e, sei lá, ele foi de solteiro para, sei lá, para divorciado direto, entende? Tipo, ele só pulou o casamento e foi direto pro cara divorciado que paga pensão, porque é meio que é o que ele é, né? É que tá, ele é rico e então ele pode visitar a filha dele e tudo mais, mas meio que é isso aí, né? Ele só pulou a parte do casamento e foi direto pro pai que tem os filhos, mas o filho tá com a mulher. Então o discurso dele, não sei, não faz muito sentido, já que era para ser assim, então sei lá. Se bem que no caso dele, acho que ele também não casou porque ele quer aproveitar a vida, ele quer pegar outras mulheres, e então ele foi honesto com a mulher. E, enfim, eu não vou ficar tentando entender o Ryan Santos no meu programa, porque senão eu vou ficar 50 horas aqui falando e ele não vai fazer sentido. Ele fala muitas coisas que fazem muito sentido, mas ele em si não faz sentido nenhum. Ele, esses tempos atrás, estava falando que não, porque essas aqui são as minhas últimas, eu lembro lá, era abril de 2024, ele estava fazendo umas lives falando, não, porque está chegando a minha hora de sair da internet, porque eu já fiz tudo que eu tinha que fazer e acabou, e não sei o que, não dá nem 3 meses, o cara volta e tá fazendo um monte de vídeo, tentando chamar a atenção de qualquer jeito. E eu fico pensando assim, diz que ele tem um patrimônio de 100 milhões, às vezes eu fico me perguntando, será que ele tem mesmo? Porque não é possível alguém com tanto dinheiro tá tão desesperado por atenção na internet. Tipo, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Um cara, por exemplo, que eu consigo entender é o Monark, né? O Monark eu consigo entender, ele tá, entre aspas, desesperado por atenção, porque você vê mesmo que ele tem
paixão pelas ideias, né? Tipo, ele realmente é um cara, ele é um ideólogo, ele é um cara ideológico, né? Ele é um ideólogo por natureza, né? E sempre foi, tanto que o canal de Minecraft dele começou a dar errado porque ele começou a querer colocar ideologia e política no canal de Minecraft. Então ele, você consegue entender porque ele continua querendo chamar a atenção na internet mesmo, em tese, ele sendo rico. Que ele falou que não é rico, que o Flow paga uma migalha para ele, mas em teoria, se o Flow era mesmo metade dele, ele deve, ou deveria pelo menos, ser rico. Mas o Ryan realmente não faz o menor sentido ele querer chamar tanta atenção, porque eu não vejo essa paixão em querer defender uma ideia. Eu vejo nele um cara prático que quer fazer dinheiro. Mas você já tem 100 milhões, cara, isso dá mais de 100 mil de renda passiva. Sabe? Tá, assim, vamos ser extremamente conservadores. 30 mil de renda passiva, porque daí os outros 70 mil você reinveste pro dinheiro, ele sempre tá aumentando e nunca ser comido pela inflação. Ainda assim, cara, é muita grana, é muito dinheiro. Mas eu não sei também, às vezes o cara ele vive um padrão de meio milhão, e daí com renda passiva você não consegue viver um padrão de meio milhão por mês, e daí ele precisa ficar fazendo... Não sei, eu não vou ficar entendendo o Ryan Santos. Mas é basicamente isso. E teve também, cara, eu tava passando por uma fase muito... eu não digo difícil, mas eu não sei. Teve uns dias que as coisas, elas deram bem errado numa toada só, sabe? Eu tô gostando de falar numa toada só, eu não sei nem se esse termo existe, e se existe não sei se estou falando certo, mas é gostoso falar isso, não sei porquê. Mas enfim, teve uns dias que assim, bastante coisa começou a dar errado, meio que tudo junto, sabe? O computador quebrou, começou a ter um barulho estranho de sapo do lado de casa, e basicamente foi isso. O computador deu pau. O computador reserva estava com problema, achei que ele estava arrumado, não tá. E enfim, só que eu não estava conseguindo dormir muito bem e tudo mais, estava tudo isso. Só que parece que daí, tipo, por exemplo, o lado da minha vida chamado paz, ele estava meio bagunçado. Só que aí o lado social parece que melhorou. Eu comecei a conhecer gente, mulher, só conhecer também, mas já é bom, né? Conhecer, conversar pelo menos, interagir, que eu não estava fazendo nem isso. E daí esse lado parece que ele deu uma arrumada, né? E agora do nada eu comecei a entrar numa fase... outra coisa também o trabalho, eu tinha mudado de setor, então eu tava preocupado com isso. Aliás, nas férias eu estava preocupado porque eu não sabia se eu ia ter que ter mais função, porque a funcionária que trabalhava comigo e me ensinava, ela não sabia se ela ia sair. Ela não saiu, eu fiquei tranquilo, só que daí depois eu descobri que ia ser mudado de setor, não sabia se ia ser melhor ou não, ou se ia ser pior, ia ser mais estressante. Aí tudo isso junto, meio que foi assim, coisinhas pequenas, bobas, mas que juntas... Tô dando gás que eu tô bebendo vinho enquanto eu tô gravando isso daqui. Essas coisas juntas, elas... Enfim, pequenos detalhes estressores que juntos estavam me estressando bastante. E aí do nada as coisas começaram a simplesmente dar muito certo. Eu me adaptei muito bem na nova função, comecei a conhecer mais gente, meu lado social deu um up, e eu pensei, nossa, as coisas, assim, pequenas coisinhas que estavam dando errado, e depois pequenas coisinhas começam a dar certo. O sapo aqui do lado de casa que estava fazendo barulho simplesmente parou de fazer barulho, e eu fiquei, nossa, por quê, sabe? Parece que às vezes a vida ela tem umas de simplesmente te jogar para cima ou para baixo e não tem muito que você faça. E eu acho muito engraçado porque parece que às vezes a vida, para mim, ela dá umas dicas
que as coisas vão acontecer antes de acontecer. E eu lembro que eu comecei a escutar muito uma música, bem conhecida inclusive essa música, virou, é conhecida, tipo, se você fica algum tempo vendo reels no Instagram, no TikTok, provavelmente você já ouviu essa música, pelo menos um trechinho dela, que é a Let It Happen, né? Que é aquela música que era... Eu acho que assim não vai dar pra você entender, mas pesquisa Let It Happen aí, que é de um australiano, é boa a música. Eu comecei a escutar essa música inteira. Eu comecei a ver ela por causa de um meme, aí eu gostei da música, eu comecei a ouvir ela inteira, fiquei bem fissurado na música, e o título dela é Deixa Acontecer, né? E aí, realmente, as coisas começaram a acontecer, primeiro coisinhas ruins, e eu não estava aceitando muito bem, né? E o principal delas que foi ruim foi a porra do sapo. Eu não aceitei ele fazendo barulho, tentei lutar contra a natureza, tentei ir atrás do sapo, rasguei meu pijama favorito, porque um dia porque tem tipo um arame farpado, eu preciso passar pelo arame farpado para entrar no terreno do vizinho, que tem o lago onde o sapo gosta de ficar. Aí num dia desse eu tava meio puto, não tava com paciência de tirar o pijama e colocar uma roupa velha, fui de pijama mesmo, rasguei meu pijama favorito. Fiquei tentando, entre aspas, caçar o sapo e não deu certo. E eu meio que desisti. Quando eu meio que desisti, tipo, ok, foda-se, o sapo vai fazer o barulho, eu vou ter que aguentar. Ou eu me mudo, ou eu aceito. E aí eu tava pesquisando já como me mudar, aí acaba, simplesmente. E o emprego é a mesma coisa, só que o emprego eu simplesmente aceitei, ok, eu vou me mudar não de emprego, mas de função, né? Eu ainda tô no mesmo cargo, mas eu vou me mudar de função, eu só aceitei, ok, eu vou ter que me mudar, não tenho o que fazer, vou me encarar. E aí, quando eu aceitei as coisas, elas simplesmente melhoraram. Elas estavam meio ruins, e aí quando eu aceitei, do nada elas ficaram melhores até do que estavam no ano anterior. E eu tava com bastante medo, né? Porque eu tenho esses períodos de 6 meses dourados na minha vida, que tipo, são 6 meses muito bons e seguidos de momentos ruins, entendeu? Teve uma vez, quando eu tinha 20 anos ainda, nossa, eu me sinto tão velho falando isso. Uma vez eu tinha 20 anos ainda, mas vamos lá. Teve uma vez eu tinha 20 anos ainda, aí teve um período lá que foi muito bom, sabe? Eu tava trabalhando como autônomo, eu vendia doce nessa época, e tava legal, eu fazia meus horários, a faculdade eu não tava assim, mas aí eu resolvi, tipo, reduzir a carga horária na faculdade para pensar um pouco na vida. Tava num relacionamento, tava com mais tempo para mim, tava com mais tempo para curtir, tava ganhando uma grana, e isso durou uns 6 meses. Aí aconteceu o acidente, e daí foi um período de fossa que durou um ano inteiro. Teve um outro período também, que daí eu já tava com meus 24, que daí foi muito bom, tava ganhando dinheiro com cripto, tinha reencontrado alguns amigos, tinha encontrado outra guria que potencialmente iria virar uma namoradinha, tava tudo indo vento e popa, e daí tudo isso dessa vez durou um pouco mais, durou um ano, e aí acabou também, foi um período longo de fossa, e aí beleza, né, eu dei a volta por cima pela terceira vez, as coisas começaram a dar certo, beleza, eu estava estável, estava no emprego tranquilo, estável, e beleza, 6 meses tinham se passado, eu pensei, tô sentindo, eu acho, não sei, tá tudo muito no lugar, aí eu tava sentindo, não, tá muito estranho, sabe quando você tá sabe quando, sei lá, você tá no olho do furacão, assim, você passou por uma tempestade, aí tá tudo muito calmo, calma demais, fica pensando, nossa, tá muito calmo, tá muito estranho, isso aqui não é normal, tem nenhuma nuvem no céu, não sei, tem alguma coisa errada, mas você quer acreditar que tá tudo bem, eu tava nessa, né?
E aí começou a acontecer tudo isso, pensei, eu tava certo, vai vir um momento sombrio de novo, e de repente não veio, e isso me deu um grande alívio, e eu espero que não venha, porque eu já tenho um pouco de trauma, por passar por momentos muito bons na minha vida, seguido assim de forma meio abrupta por momentos bem ruins. E, e é basicamente isso, né? Mas deu tudo certo. Mas em todas não, mas em várias ocasiões parece que antes da maré virar, tem alguns sinais que acontecem que parece que sinalizam que as coisas sei lá, elas vão mudar. Eu vou usar só um exemplo, porque como eu falo, hoje eu estou meio sem criatividade e eu vou ver se eu preparo um programa só para isso, ou não também, porque não é tanta coisa assim. Mas eu vou contar só um caso que é o que mais está na cabeça agora, né? Porque ficou mais, quando eu era mais jovem não tinha tanto esses sinais. Eles começaram a ficar mais frequentes com o passar dos anos, não sei se é porque de alguma forma eu fiquei mais espiritualizado, mais maduro, eu não sei. Ou talvez não tenha nada a ver com espiritualidade, eu só estou ficando mais neurótico, porque eu estou ficando velho, não sei. Não sei. Mas a questão é um caso que eu achei bem, não é o mais, entendeu? Tem outro que é mais, só que esse eu quero separar talvez um programa especial mais pra frente, para contar, mas eu vou contar um sobre meu pai, que ele, para quem me acompanha aqui sabe que ele morreu, ele, né, foi-se. E já fazia tempo que a gente não conversava, mas eu lembro que pouco antes dele morrer, por algum motivo, eu estava visitando muito o perfil dele, eu estava com muita raiva dele, a minha raiva por ele começou a aflorar muito nesses tempos, porque eu estava passando por uns momentos difíceis, tinha perdido o meu emprego da época, meus investimentos estavam derretendo, estava tudo dando errado, eu tinha perdido uma, uma mulher na época que eu estava gostando bastante, por questão de mudança, e tudo isso junto martelou na minha cabeça. Fazia já muito tempo que eu não conversava com meu pai, por escolha dele, né? Ele tinha se afastado, ele tinha me bloqueado de tudo. E só que, sei lá, como a minha vida estava no lugar, eu estava concentrado em mim, eu não senti tanto, eu só aceitei e falei, ok, eu vou seguir meu caminho, né? Porque ele me bloqueou, eu tinha o quê, 20 anos? E aí eu só segui meu caminho e eu comecei a aflorar esse sentimento perto dos 25, porque era mais ou menos a época que a minha vida estava indo pra casa do caralho. E eu preciso, sei lá, né, quando a sua vida tá vindo pra casa do caralho, você começa a sentir raiva e você, sendo imaturo como eu era naquela época, ao invés de você aceitar que a culpa é sua, você tem que colocar essa culpa em alguém, e nada melhor do que colocar a culpa no meu pai. Afinal de contas, já fazia tempo que a gente não se falava, e era uma pessoa muito culpável, porque ele realmente tinha feito muita merda como pai, e ele tinha realmente avacalhado muito em muita coisa na própria vida, e de certa forma na minha também respingou isso. E aí, beleza, né? Comecei a visitar o perfil dele, mas assim, visitando com ressentimento, sabe? Só que era muito louco, porque na época que eu tava bem na vida, assim, a minha vida tava funcionando, a gente já não se falava mais, mas na época que a minha vida tava indo, né? Ela tava boa. A vida dele também tava, entre aspas, boa. Só que no caso dele é um negócio muito interessante, que a vida dele tava boa porque ele, ele sempre foi um cara muito ligado à política e essas coisas, né?
E ele sempre foi um cara que detestou o Lula. Mas assim, era uma coisa que chegava a um nível, é diferente de um cara normal, assim, que não é esquerdista e beleza, não gosta do Lula, porque fala, putz, esse cara, sabe, tipo, só que assim, hoje, falar de Lula, ele sendo presidente, beleza, normal. Só que o meu pai, tipo, o Lula em 2016, quem era o Lula em 2016? Sabe, não era ninguém mais naquela época. O Lula estava embaixo. Ninguém ficava falando de Lula naquela época. Exceto meu pai. Ele ficava acompanhando e querendo que o cara fosse pra cadeia. E eu lembro até hoje um dos vídeos mais felizes dele foi quando o Lula foi preso e ele literalmente fez um vídeo no Instagram comemorando isso, sabe? E tipo, ele tava, nossa, forte, saudável. E o motivo da alegria dele não foi porque ele tinha ganhado dinheiro, não foi porque, sei lá, ele tinha virado pai de novo, não foi porque ele tinha feito uma viagem, não foi porque, sei lá, o filho dele passou em alguma faculdade. Não, o motivo da alegria dele foi porque um político que ele nunca viu na vida foi preso. E beleza, né? Mas eu falo isso porque ele estava muito bem nessa época, porque ele, assim, tem aquela questão do micro e do macro, né? Com meu pai isso não existia. O micro dele, por ele ser um cara tão, mas tão neurótico com política, o micro dele meio que fez uma simbiose com o macro e ele só ficava bem se na cabeça dele a política estava bem. Era mais ou menos assim que ele funcionava, falando de forma grosseira. E só que nessa época, por coincidência, eu também estava bem, né? Quando eu tinha meus 21 anos eu estava mal, eu estava naquele limbo, me recuperando de um acidente, levando faculdade meio que nas coxas, mas não tava completamente paralisado, nada disso. Aí, aos 22 eu consegui um trabalho, né, muito bom, e comecei a ganhar na verdade um salário basicamente, mas para a época era, como eu nunca tinha conseguido ganhar nada que chegasse perto de um salário mínimo, por mais que eu tivesse trabalhado, para mim foi muito bom, né, ter um salário fixo assim, né, e como eu estava morando com a minha mãe, nossa, para mim rendia esse dinheiro. Então a minha vida estava muito boa. Aí chegou a pandemia e na primeira parte da pandemia, os primeiros 6 meses da pandemia, eu pensei, cara, eu vou focar em mim e eu vou aproveitar para me desenvolver. E eu fiz isso, eu li muito. Foi nessa época que eu li a Bíblia, li vários livros sobre a Primeira, Segunda Guerra, sabe? Assim, eu li coisas que no sentido prático não me ajudaram em nada, mas me tornaram uma pessoa um pouco mais culta de alguma forma. De alguma forma, aquilo lá me poliu, intelectualmente falando. E também estudava para concurso, mas eu me enganava, sabe? Eu estudava, mas não fazia questão de estudar corretamente, não procurava editar essas coisas, mas né, eu estava empregado, não estava ligando para isso. E foi muito bom, porque era um trabalho muito leve e eu estava fazendo uma faculdade à distância, então eu meio que estava eternamente de férias. Só que e aí também tem a questão que daí no aspecto financeiro eu comecei a estudar cripto e realmente comecei a fazer dinheiro com esse negócio, né? Só que isso daí demorou, né? Nessa parte de 2020 eu estava mais focado em juntar o máximo de dinheiro que eu conseguia e esperar o mercado valorizar. E beleza, né? Então nessa época, assim, eu estava meio que puto já com esse negócio de pandemia, estava estudando para concurso, por mais que de uma forma tosca, mas estava preocupado com isso. Estava lendo livros e estava tentando ver uma forma de fazer uma academia caseira, enfim. Então, eu estava mais preocupado com aspectos da minha vida, ainda mais na pandemia. Então, a minha vida não é que ela estava plena, mas eu estava em uma fase de corrida, né, em uma fase de esperança, em uma fase de luta. E eu não tinha muita, sabe, não estava com energia para ficar pensando no meu pai.
Só que a pandemia ela começou a foder a cabeça das pessoas, né? Por causa do isolamento e tudo mais. Pra mim valeu muito a pena. Pra mim a pandemia foi meio que um ovo. Porque eu usei ela pra juntar dinheiro. O mercado de criptomoedas ele realmente retornou. Então ali eu vi, opa, isso daqui não é só uma crença cega. Isso daqui realmente funciona. Né? Então eu fui vendo na prática. Quando eu vi lá, eu que nunca tive um centavo no bolso, comecei a juntar dinheiro. Eu lembro que, por exemplo, nossa, eu tenho R$ 1.000, depois, nossa, caralho, eu tenho R$ 2.000 guardados, nossa, eu tenho R$ 5.000 guardados, isso é muito dinheiro, nossa, eu tenho R$ 7.000, isso é muito dinheiro. E aí eu coloquei tudo, uma boa parte em cripto, e de repente esses 7.000 viraram 10, viraram 12, viraram 15, e cada faceta era uma conquista enorme, tudo isso em 2020 ainda. E aí foi crescendo, daí foi 20 mil, 30 mil, 50 mil. Então, o começo da pandemia eu estava numa fase de plantar, então eu não estava muito preocupado. E aí no final de 2020, 2021, eu tava colhendo o que eu plantei. Então, eu estava simplesmente feliz, grato, pleno, e enfim, vivendo a minha vida, né? Aí, em 2022, que as coisas começaram a realmente. Eu acho muito engraçado porque eu conto essas coisas como se eu não tivesse esse podcast desde 2019 e não tivessem vários vídeos dessa época, porque nessa época eu já fazia esse programa. Então todas as coisas que eu estou contando aqui tem vídeos dessas épocas, né? E eu nem sei se eu falava sobre essas coisas no programa. Talvez não, porque nessa época eu era ainda mais assabiado com esse negócio de anonimato, não que eu não seja hoje. Mas sei lá, nessa época eu não sei. Talvez eu nem falasse porque eu não fizesse questão, eu não sei. Tivesse mais criatividade, aí não visse tanta necessidade de falar da minha vida, não faço ideia. Mas de qualquer forma, começou a dar certo, né? E a minha vida estava nos eixos. Aí em 2022 a minha vida começou a descaralhar, eu fui pego pela armadilha do bear market meio que de supetão, e as coisas começaram a dar meio errado. E aí que comecei, por algum motivo, a visitar mais o perfil do meu pai. E detalhe, né, eu visitava o perfil do meu pai por um perfil fake que eu tinha feito para tentar seguir uma ex minha. Sim, eu era muito gado. Não, mentira, eu não era. Eu sei, nessa época eu já conhecia a Real, a Red Pill, o Raul Tomás, os caralho, mas não adianta, você pode ser o cara mais bem, o cara com mais conhecimentos da internet, não sei o que. Se o seu emocional não é maduro, você vai fazer essas coisas. Eu queria um perfil fake, porque eu queria seguir uma ex minha, só pra ver mesmo. Não deu certo, mas ficou lá o perfil. E como meu pai tinha me bloqueado, eu precisava usar esse perfil pra conseguir ver, né, o que ele postava. E daí eu comecei a ver com uma certa frequência, né, e assim, a pandemia foi chegando, o tempo foi passando e ele começou a ficar bem down das ideias, né. Ele começou a ficar bem, ele voltou a ser aquele cara rancoroso que ele sempre foi em relação à política, sempre foi desde que eu conheço ele, um cara que era muito rancoroso, falava muito mal da política, ele é aquela versão da internet hoje do cara, não porque eu bostil e não sei o que, só que ele era uma versão mais old school disso aí e com menos senso de humor, entendeu? Que era pior. E aí teve aqueles resquícios de alegria quando o Lula foi preso, o Bolsonaro ganhou, estava todo mundo com esperança no Bolsonaro, que agora vai ser diferente. E aí não foi diferente, chegou a pandemia, e aí ele ficou meio que batendo nos dois, né? Começou a bater no Bolsonaro, depois começou a bater no Lula de novo, e ficou batendo nos dois políticos. E conforme mais ele batia no sentido de assim, postava vídeo no Instagram dele batendo nos caras, sabe, falando mal, essas coisas. E ele foi se afundando mais, e a pandemia, né, isolamento social, não tinha muito o que fazer, o cara foi se afogando cada vez mais nessa questão ideológica e política, e aí é muito louco, porque os últimos vídeos dele foram reels no Instagram dele simplesmente não só xingando Lula ou Bolsonaro, mas assim, completamente alucinado, xingando
tipo, parece que campanha, era eleição, eu não sei, cara, tava tendo eleição, não sei se era municipal, estadual, mas enfim, estavam entregando uns centinhos na casa dele de outros, sei lá, vereador, ou acho que deputado, provavelmente, alguma coisa assim, que não é só o presidente, né? Tem uma fase que são os prefeitos, né? Que é esse ano, e tem a outra que são os presidentes e acho que deputados também, eu não sei como é que funciona, mas enfim, estavam entregando assim, eram políticos menores, eu sei disso. Daí estavam entregando centinho na casa dele, né? Como estava entregando provavelmente na casa de muita gente, e ele pegava aquilo e começou de forma alucinada a xingar, tipo, uns políticos pequenos, que foda-se, que uma pessoa normal ela vai pegar aquilo e ela vai jogar fora, vai ficar, pô, chato esses negócios aqui, mas ela não vai se estressar muito com isso. E ele pegando aqueles santinhos, e ele pegava o santinho do político e ficava xingando, e daí postava no Instagram aquilo lá. E foram esses últimos vídeos que ele postou, os últimos vídeos que ele postou foram literalmente ele totalmente ressentido com a vida, falando mal de políticos pequenos, não é nem tipo políticos, nem Lula e Bolsonaro, mas é assim, político pequeno. A vida dele virou isso. E assim, quando a vida dele estava boa, a minha vida também estava boa, numa toada de, sei lá, de, enfim, conquistar meus objetivos. Aí deu errado, né? Eu caí, eu tava subindo os degraus da vida, tava galgando degraus, e eu dei uma caída. E daí eu me reergui, mas nessa época eu ainda tava no chão. Eu ainda tava estatelado no chão e ainda tava me reerguendo. Então eu tava mal e visitava o perfil dele por ressentimento. E é muito louco, porque nessa época algumas coisas começaram a acontecer antes dele morrer, que eu olho para trás e penso, cara, essas coincidências são muito estranhas, cara. Não tem como isso ser desse mundo, não tem como não ter alguma explicação para isso. Por exemplo, um livro que eu já tinha lido e eu comecei a ler mesmo já pensando na minha situação familiar, né? Que foi Os Irmãos Karamazov, e inclusive eu estou lendo esse livro agora. E eu comecei a ler esse livro pela primeira vez em 2019. E aí eu decidi ler pela segunda vez nessa época. E eu comecei a ler o livro. Eu comecei, né? Um mês antes de eu descobrir que ele tinha morrido. E antes disso, e assim, esse livro, para quem não sabe, é um livro que conta a história de quatro irmãos, e um pai que era responsável, egoísta e era um cara que assim, não era uma pessoa necessariamente ruim, mas era uma pessoa extremamente mesquinha, egoísta e que não criou os filhos, né? Tipo, deixou os filhos sendo criados por quem quisesse criá-los. E aí no livro, um desses filhos mata esse pai, né? Tem um parricida no livro e o pai morre porque um dos filhos matou o pai. E aí a história gira em torno de descobrir qual dos filhos foi e tudo mais, e no meio disso tudo tem um monte de reflexão. Foi esse livro que eu comecei a ler um mês antes de eu descobrir que ele tinha morrido. E a questão é a seguinte, ele não dava indícios que ele estava doente, ele dava indícios que ele estava ficando maluco, alucinado, mas não doente. Então, eu esperava que, sei lá, com o passar dos anos ele fosse desenvolver alguma demência, algum Alzheimer, mas eu descobri que ele morreu de câncer, sabe? Uma coisa que eu realmente não esperava, porque todo mundo falava, ele tinha muitos defeitos, mas uma coisa que ele realmente não tinha de defeito era ser um cara doente, ele é um cara muito saudável, e todo mundo falava isso. Então quando descobriu que ele morreu de câncer, foi muito repentino, porque ninguém sabia. E eu, muito menos, né? E mesmo assim, um mês antes dele morrer, eu comecei a ler esse livro, que tem essa temática que envolve uma família disfuncional. Mas não foi só isso. Eu lembro também que meses antes disso acontecer,
eu tinha me mudado e daí eu fui pra academia e veio um cara conversar comigo na academia, né? Perguntar, ô, você quer ir? Eu te passo o treino, não sei o que, acho que o cara era instrutor, eu tava fazendo um bico, eu não sei. Não, eu tô de boa aqui, eu não sei, eu tinha tomado muito café nesse dia, eu tô falando de uma forma acelerada, né, mas sem ser grosso, né, daí o cara olhou pra mim assim e falou, ô mano, você é diferente, tem alguma coisa especial em você. E beleza, né, depois disso o cara sumiu, eu até hoje encontro ele assim, quando eu vou na cidade que eu tava morando na época, que eu não tô agora, eu cumprimento ele até hoje, mas assim, foi um dos primeiros caras que eu encontrei quando eu tinha me mudado para essa cidade. O cara falou isso. E aí depois eu fui viajar para uma outra cidade, né? Fui viajar para Floripa para tentar emprego lá e fazer um concurso lá também. E aí eu comprei conhaque, porque eu gostava, né? E eu tava no comecinho do livro dos irmãos Karamazov, né? E aí, tinha uma parte do livro no começo que era justamente onde o pai dele estava tomando conhaque, né? E daí, agora eu tô relendo o livro e eu reli essa parte já. E é muito louco, porque tipo. Tem essa parte, né? Que ele, tipo, é o começo do livro que ele tava tomando conhaque, não sei o quê. E ele fala, não, porque eu gosto aqui do meu conhaque, não sei o quê, né? E aí o filho mais novo, que ele era um aprendiz de monge, né, ou de padre, ele frequentava um mosteiro, né, ele fala, ah não, acho que você devia largar o conhaque e não sei o que, né, ele fala pro Fyodor Pavlovich, né, o Alyosha Karamazov, né, fala para ele, e eu li, né, nisso aí, tomando conhaque, né, tava tomando ali, e eu nem me liguei nessa coincidência, né, mas uma coisa que eu me liguei foi que eu só me liguei agora, né, eu fui nessa casa, que o amigo meu estava morando na praia nessa época, né? E, inclusive, ele é um dos poucos amigos pessoais que sabe desse podcast. Um dos pouquíssimos. Agora tem mais, mas assim, ele foi o primeiro, acho que ele foi a primeira pessoa do meu círculo que descobriu esse programa, né? E aí, nesse dia ele fez um porre de conhaque, completamente maluco. Eu tava lá fazendo a prova e o cara resolveu beber conhaque. Foda-se. Tipo, eu comprei, né, conhaque, mas o conhaque você toma aos poucos, né? Eu morava numa cidade fria, então eu tipo, esquentava o leite, lá o leite quente, lá ele esquentava o leite quente com Toddy, né, achocolatado, e botava um fio de conhaque, né? Tipo, uma forma barata e gostosa de ficar bêbado. O cara começou a beber o conhaque puro, e eu cheguei lá, o cara já tava doido, reclamando, não, eu nunca vomitei por causa de bebida, mas esse conhaque, não sei o quê. E beleza, né? Aí o cara começou a falar uns negócios, o cara tava alucinado no conhaque, eu não sei nem se ele lembra disso, porque ele realmente tava muito louco. E aí, não, sente aí, não me deixe sozinho, vamos conversar. E o cara começou a falar um monte. E não, porque tem alguma coisa de você, alguma coisa e não sei o que. O cara começou a falar, né? E não, porque nem sou eu que tô falando, alguma coisa tá falando por mim. E beleza, eu fiquei ouvindo lá, né? Aí outro dia, né, nesse mesmo... Isso acontece até hoje, tá? Essa coisa que eu vou falar, tipo, a gente tava caminhando sei lá, tava caminhando, aí a gente brincou, sabe, tipo, eu vou apontar aqui, que, sabe, tava anoitecendo, aí tava começando a, tipo assim, os postes eles estavam acendendo, né? Aí a gente passava um poste acendia, a gente passava outro poste acendia, a gente passava outro poste acendia, a gente começou, caralho, que coisa maluca, né? Aí ele tentou apontar, agora isso vai acender, aí não acendeu. Não, vai, tenta acender lá. Aí eu apontei assim e o poste acendeu. Aí ele falou, ô louco, cara, tem alguma coisa em você, não sei o que. E foi, né? Isso daí tudo aconteceu naquela época. E ficou registrado na minha cabeça. Só que, sei lá, eu esqueci, não dei muita importância. E beleza, né? Passou essa fase, né? Voltei, não consegui, até consegui emprego, mas eu vi que não ia valer a pena. Aí eu voltei para casa onde a minha mãe estava, né? Voltei lá a morar com ela. E aí eu recebo essa notícia, né? Tipo, aconteceu tudo isso e daí eu recebo essa notícia
Quando eu recebi essa notícia, depois disso não teve mais coincidência, sabe? Essas coisas aí, elas pararam de acontecer, exceto essa questão que isso aí acontece até hoje. Eu saio assim, sei lá, saio assim, acontece às vezes eu sair e tá anoitecendo e sempre, assim, não sempre, mas dependendo do dia, eu vou passando e a luz vai acendendo, eu vou passando e a luz vai acendendo. Parece que tem um sensor, sabe, que tipo, você passa a luz acende, só que não tem, porque é poste público. Isso acontece até hoje, de vez em quando, mas acontece. Mas eu lembro dessas coincidências e eu lembro principalmente que eu tava relendo agora e eu fiquei pensando, caralho, mano, isso daqui é muito estranho, mano. Que é a questão do cunhaque, esse negócio de cunhaque ficou na minha cabeça. Porque eu tava com muita raiva do meu pai naquela época, eu tava numa fase que eu tava gostando de beber cunhaque. O meu amigo falou aquelas coisas depois de um porre de cunhaque. E a porra do livro que eu tava lendo era sobre a morte de um pai. E eu tava justamente no começo do livro onde esse pai tava bebendo cunhaque. E eu fiquei pensando, cara, tipo, eu relendo esse livro agora, né? Eu fiquei pensando, cara, não é possível, cara. São essas coisas que me fazem acreditar que, cara, alguma coisa existe. Eu não consigo crer que é tudo viés de confirmação. Eu não consigo. Ou talvez eu não quero também, que pra mim a ideia de você morrer e não ter nada é muito assustadora. Talvez seja eu buscando um monte de viés de confirmação, talvez, mas assim, eu prefiro, tá? Talvez você diga que é um cope, mas pra mim, sei lá, eu não consigo não ver isso como alguma coisa. Eu não consigo. Eu acho que essa alguma coisa é o cristianismo, mas isso sou eu, né? O que eu posso dar como referência não é nenhum milagre, não é nenhuma coisa grandiosa, são só essas pequenas coincidências que, na minha opinião, não tem como ser só um acaso. Porque essa que eu contei foi uma situação. Tiveram outras que talvez eu separe um vídeo só para contar sobre elas. E sei lá, é uma coisa que eu comecei a pensar agora, que eu estava relendo esse livro. E eu não sei se estou deixando passar alguma coisa. Provavelmente eu estou, porque eu sempre deixo. Mas é basicamente isso. Nossa, esse vídeo começou falando do Thiago Carvalho Verapá e terminou de uma forma muito sinistra. Mas é basicamente isso. Eu tenho essa sensação que as coisas que acontecem na minha vida, elas não são muito por acaso, cara. Sabe? Eu olho pra trás e eu penso, cara, as coisas que aconteceram não foi por acaso, cara. A minha vida, a minha vida poderia facilmente virar uma história, virar um livro, porque ela tem toda uma concatenação de fatos que você consegue transformar em uma história. Tipo, as coisas não são um caos completo. Eu não sei, talvez seja só síndrome de floquinho especial da minha parte, e todo mundo vai ter a sua história, a sua jornada que vai dar para transformar em um livro, mas sei lá, tem muita gente que acho que olha a própria vida e vê um enorme caos. Eu não enxergo a minha vida como um enorme caos. Parece que eu estou indo para algum lugar. Eu não sei para onde, mas assim, eu não me sinto à deriva, perdido, tipo, a minha vida ela tem uma linha de progressão. Eu não sei exatamente para onde eu estou indo, mas assim, eu sei que tem um caminho muito específico sendo trilhado que eu não sei explicar direito. É meio turvo, mas eu sei que tem um caminho. E outra coisa também é a última coincidência paterna, vamos colocar assim, né? Porque a questão, né, é que, nossa, eu acho isso tão cansativo, e eu não sei nem se eu devia expor isso no programa, porque é uma história tão peculiar que, assim, não tem gente que vai ter uma história parecida. Tanto que uma das coisas que eu acho que dá mais trabalho é quando me perguntam de onde você é, ou de onde é a sua família, quem é você. Porque para a maioria das pessoas é um negócio simples de explicar, mas para mim, não, aonde eu estou agora, já não era simples quando eu morava na minha cidade natal. Já não era simples.
porque eu era de lá, mas meus pais eram de fora, então já não era simples. Só que agora, eu não estou morando na minha cidade natal, eu não estou morando na cidade natal dos meus pais, então, e eu não estou morando numa cidade grande, porque daí fica meio que aquele negócio, óbvio que você é de fora, provavelmente você será Pororoca, Minas Gerais, e depois você foi tentar a vida na cidade grande, foda-se. Então, pessoal, só como é interior, meio que as pessoas elas esperam uma resposta mais elaborada, né? E, e, e aí é muito louco, porque meus pais, né, eles são de tal lugar, aí o meu pai, ele decidiu se mudar para outro tal lugar, e eu nasci nesse tal lugar, né? E eu fiquei a vida inteira nesse tal lugar, sempre meio que querendo sair desse tal lugar, porque a minha mãe sempre reclamava, sempre falava, eu quero sair daqui, porque eu não me sinto parte do povo daqui. E eu acabei tomando as dores, herdando um pouco dessa vontade também, sem saber exatamente o motivo, né? Eu não entendia as coisas, eu era criança. E aí, quando eu meio que comecei a aceitar que eu estava morando lá, e que aquele era meio que o meu lugar, e comecei a me estabelecer lá, ter amigos lá, uma potencial namorada, essas coisas. Aí minha mãe consegue sair de lá e eu acabo indo junto porque eu eu estava numa fase meio imatura da minha vida, eu tinha 25 anos, mas eu ainda não tinha meios para me sustentar, então eu tive que ir de qualquer jeito. Só que de qualquer forma eu queria ir também, porque se eu quisesse mesmo ficar lá, eu tinha na época uns 50 mil que eu tinha feito em cripto, então eu podia ficar nessa cidade se eu realmente quisesse e enxergar isso como, ok, é hora de virar o minho, mas continuar aqui. Mas eu acabei aceitando ir embora porque eu também queria sair de lá, de certa forma. Por mais que tivesse gostoso lá antes de sair, eu tava com a mentalidade de, ok, aqui tá gostoso, mas eu ainda quero sair, mas que bom que eu vou sair com aqui estando gostoso, porque daí quando eu sair vai ser melhor ainda. E aí eu fui, voltei para a cidade natal da minha mãe e pensei, não, porque aqui vai ser muito legal, né? Porque eu ia todas as férias para lá e eu tava pensando, não, vai ser bom e não sei o quê. E não foi bom, teve uma quebra de expectativa muito grande. Eu percebi o óbvio que não existe lugar perfeito, todo lugar tem problema, e alguns lugares têm até mais problemas do que o lugar onde tu nasceu. E eu passei daí por uma fase bem ruim, mas enfim, isso fica para outro programa, mas a questão é, no ano que eu saí, que eu assim, eu vivia uma vida inteira na minha cidade natal, e daí eu saí, né? No ano que eu saí da minha cidade natal, o meu pai, que foi o cara que fez tudo acontecer, que quis ir para lá, que foi para lá, levou minha mãe e fez ela ter eu lá e criar eu lá, morre exatamente no ano onde eu saio de lá. Então, assim, eu olho para tudo isso e fico pensando, cara, isso tudo é muito sinistro. Na hipótese mais cética e ateia possível, no mínimo, isso é uma curiosidade muito sinistra, cara. É muito esquisito tanta coincidência assim. Sendo muito cético, na opção mais cética de todas, é bem sinistro. Aí você pode falar, não, mas é viés de confirmação e não sei o quê. Mas aí, o viés de confirmação, ele acontece quando, por exemplo, vamos supor assim, você tá namorando um cara, uma mulher tá namorando um cara, vamos lá, você homem tá namorando uma mulher, borderline, vagabunda, e você não quer aceitar isso. Então ela vai dando sinais e você vai ignorando, e daí você fala, não, mas ela cozinha pra mim, não, mas ela falou que vai mudar, isso aí é o viés de confirmação, né? Tipo, você ignora as coisas ruins e olha as coisas boas. Eu não sabia que o meu pai ia morrer até ele morrer. E essas coisas que eu registrei na memória, eu registrei antes de eu saber da notícia. Então, não tem como ter viés de confirmação, sendo que eu sequer sabia da situação dele quando essas coisas foram acontecendo. Pelo menos eu penso dessa forma. Talvez tenha parte da confirmação, mas não tinha viés, porque tudo isso aconteceu antes de eu saber da notícia.
E essas coisas ficaram registradas na minha memória antes de eu saber dessa notícia. E, enfim, eu não sei, mas simplesmente deu vontade de te falar sobre essas coincidências, porque é algo que tem, sei lá, tem me incomodado bastante. Não me incomodado, mas de certa forma incomodado, sim. Porque às vezes parece que a vida ela te joga de um lado para o outro e parece que você não tem controle nenhum sobre isso. Como se você tivesse um grande oceano que às vezes está calmo, às vezes está muito perturbado. E uma última coincidência que não tem nada a ver com isso, mas eu comecei a trabalhar nesse novo serviço, né? Aí eles falam, não sei o que, né? Porque tem uma mulher que caiu e quebrou o braço, não sei o que, e blá blá blá, né? E ela, mas como é que foi que ela caiu, né? Eu perguntei, não, porque ela tava caminhando e ela caiu e quebrou o braço. E daí eu corro, né? Eu corro, sou um cara experiente em questão de corrida, e hoje eu tropeço numa pedra. E como eu sou um cara experiente em corrida, mesmo tropeçando eu não caí na hora, né? Eu consegui segurar a situação. Eu tentei acelerar um pouco na esperança de retomar o equilíbrio, mas não adiantou, eu caí e esbugalhei. Não quebrei nada, mas esbugalhei meu braço, ralei ele inteiro. Sei lá, um dia depois eu ficar sabendo disso. Uma coincidência, nada a ver com o que eu contei agora, mas que eu espero que não concatene uma série de coincidências que, sei lá, que não vão ser boas. Enfim. Mas esse caos aí do meu pai, eu contei porque é um dos causos, não é o mais pesado, né? O mais pesado eu vou deixar para contar talvez em outro programa, mas é um caso que assim teve bastante coincidência e que levou a um acontecimento realmente profundo, né? E que olhando para trás agora, principalmente relendo o livro que eu tava já relendo, né? Naquela época, eu fico pensando, cara, não é possível, velho. Foi muita coincidência. Enfim, eu não sei se isso vai servir, vai ser útil de alguma forma, mas eu espero que sim. E E é isso aí, nossa, eu tô ficando bom em gravar programas longos, né? Eu sempre fui meio ruim em gravar coisas grandes, né? Sempre parava em meia hora, 40 minutos. E foi mais um programa de 1 hora e pouco. Eu não sabia que ia durar tanto tempo. Mas é isso, né? Eu não sei o que essas coincidências querem dizer. Na época, para mim, sei lá, era um aviso, um aviso ou não aviso, mas uma preparação. Eu não sei. Eu só sei que eu não consigo enxergar só como coincidência, né? Para mim, no mínimo, algum simbolismo, talvez. Eu não sei. Mas é isso, né? Certas coisas só o tempo esclarece. Então até o próximo programa e fui.